Vocês já ouviram Doug? Ele vai vir agora e nos falar mais sobre as forças, como a força de Lausanne pode se tornar a força de todos no serviço de Cristo. Mais uma vez, obrigado, Sam. Eu devo endossar o Sam de novo. Ele sabe mais de tecnologia do que crédito que ele possa dar ele mesmo. Quando a maioria de nós está aprendendo sobre o hashtag, você sabia muito sobre fax. Um dos irmãos da minha mesa falou para mim, você fala muito rápido, por favor, fala mais devagar. Eu só falo rápido quando eu fico animado. E quando eu falo sobre Lausanne, eu fico muito animado. Eu vou fazer o meu melhor para falar um pouquinho mais devagar. Eu quero me certificar de que eu estou me comunicando. Better. Eu quero falar um pouquinho sobre Lausanne. O que eu gostaria de dizer, eu gostaria que o Michael Lowe estivesse aqui para falar. Ele é o novo presidente executivo do Movimento Lausanne, como vocês já devem saber. Ele é fundador do Christ Biblical Seminary em Nagoya, Japão, muito comprometido com a fé reformada. Uma dos maiores prazeres da minha vida foi aos 59 anos passar a minha liderança para um jovem de 40 a 41 anos. Ele foi um dos líderes reunido em Lausanne em 2006. Esse é um dos pontos altos do Lausanne, é desenvolver a liderança e continuar o seu movimento. Pessoas que conhecem a história e que estão comprometidas com o seu futuro. Quando eu falo sobre Lausanne, para as pessoas que não estão familiarizadas com ele, Lausanne tem 4 Cs. É uma cidade. Em primeiro lugar, C, uma cidade. Fica na Suíça. Foi a cidade onde o primeiro congresso foi realizado. Eu também fui apresentado ao presidente do Comitê Louisiana, e sim, em certa ocasião, eu fui apresentado ao chefe do Hamas Committee. A vida dando qualidade. É uma cidade na Suíça, à beira do Lago de Geneva. Também é um C de congresso. O primeiro congresso foi realizado em 1974. Billy Graham foi o líder. Próximo de sua grande cruzada em Londres. E de 54 a 74, ele pregou em grandes missões ao redor do mundo. E ele estava descobrindo o que Deus estava fazendo ao redor do mundo. E o seu propósito era reunir pessoas de todo o mundo. Estabeleceu o status da igreja, a condição do mundo e o progresso do Evangelho. Além de ser uma cidade, um congresso, também é uma aliança. John Stott foi o grande arquiteto dessa aliança. A cidade, um congresso, uma aliança e um movimento contínuo. O primeiro congresso Lausanne foi seguido por outros 2. Muitos falam sobre Lausanne como um movimento. Nós trabalhamos muito duro de 2007 a 2010 para organizar o congresso, o evento, que foi um evento de 10 dias na África do Sul. Mas houve muito mais trabalho para mudar de um congresso para um movimento. Organizações como a WRF, igrejas e organizações se unirem. Eu tenho passado a maior parte do meu tempo falando sobre Lausanne como um evento. E nessa tarde falaremos de maneiras como a WRF tem desenvolvido o trabalho em parceria com Lausanne. O primeiro congresso, em 1974, foi um congresso épico. Eu estou muito contente de ter sido diretor do terceiro congresso e não do segundo. Porque o segundo foi comparado ao primeiro, mas não há como comparar
um congresso que foi referência, um momento Kairos, congresso que traz pessoas como Billy Graham, o maior evangelista do século XX, pessoas como John Stott, um dos mais respeitados teólogos do século XX, uni-los por um tempo em Lausanne, sob a liderança de Jack Dane, um líder anglicano, que foi bispo na Austrália e na Índia, e junto com muitos outros homens e mulheres de todo o mundo, pela providência de Deus, torná-lo uma bênção para a igreja e para o mundo. 4 pessoas foram importantes. Billy Graham, John Stott, como o primeiro presidente do grupo teológico, Leighton Ford, que deu toda a organização e continuidade, e Benson de Ghana. E quando você olha para trás e pensa no que Deus fez naqueles dias incríveis, houve 3 contribuições. Eu mencionei essa manhã. A apresentação feita em Cape Town por uma jovem coreana que falou de maneira tão poderosa sobre a perda de seu pai, que foi morto na Coreia do Norte, e sua mãe que morreu de câncer. E Deus falando com ela: eu serei o seu Deus, o seu pai, e vou cuidar de você. E ela pede que oremos por ela. E pediu para voltar para a Coreia do Norte como missionária. O momento mais excitante do Congresso em 74 foi quando Malcolm Muggeridge, o jornalista brilhante e sarcástico, que havia sido raptado por causa da sua fé, e esse homem alto e olhou para a multidão e disse: meus irmãos e irmãs em Cristo. E o auditório todo aplaudiu, porque todos concluíram: ele é um apóstolo dos dias modernos. E agora tornou-se um de nós. Mas as 3 contribuições que eu gostaria de mencionar, a primeira foi a introdução de um novo paradigma para missões. Em 1973, a Comissão de Evangelismo fizeram um documento sobre missões. Por quê? Porque a igreja estava estabelecida em todas as partes do mundo, não havia mais necessidade de missões. Não precisavam mais estabelecer igrejas porque elas já estavam lá. Um ano depois, em Lausanne, quando Ralph Winter subiu na plataforma, ele perguntou: a igreja está estabelecida em todos os países? Não, está longe disso. 16 mil nações sem acesso ao Evangelho. Ele estava falando de um outro paradigma. Havia menos de 200 países soberanos na época. Mas o Ralph Winter estava falando sobre etnias em categorias bíblicas. 1,6 bilhão de pessoas não tinham acesso ao Evangelho. Esse novo paradigma energizou a obra de missões globais nos anos 70. A segunda grande contribuição foi feita por René Padilha e Samuel Escobar e Orlando Costas, todos eles deste continente. Eles ajudaram a igreja a entender que a missão não se limitava apenas à salvação, o que é absolutamente imperativo, mas havia todo um escopo do reino de Deus sendo levado a cada departamento da existência humana. E a quarta contribuição foi a de John Stott, que alimentou a equipe. E ele trabalhou no próprio Congresso para produzir esse documento. Em 15 anos, 2 anos antes, em 1987, em Singapura, havia 4.000 pessoas de 60 países.
A marca desse encontro, os evangélicos tradicionais, os carismáticos e pentecostais juntos em adoração e testemunho. E então, em Lausanne, o terceiro Congresso de Lausanne foi realizado em Cape Town em 2010. O movimento viveu algumas sombras durante a década de 90. Havia aqueles que estavam focados na obra de evangelização, completar a obra de evangelização em 2000. 200 anos antes, Moody queria concluir a obra de evangelização no século XIX, mas nesse caso foi a mudança do século e do milênio. E então houve um compromisso de concluir a tarefa. Eu não me alio a isso, eu não acredito que seja uma teologia sadia. Deus chamou Abraão e disse, vou te abençoar e vou abençoar todas as nações por você. E foram necessários 2000 anos da parte de Deus para cumprir essa promessa. Por que agora nós queremos concluir tudo em 10 anos? Isso se tornou uma opção e acabou tornando-se também uma negligência. O terceiro congresso foi marcado por 3 fatores. O primeiro, a composição global, não apenas de participantes, mas também de liderança e de palestrantes. E isso representa o fato de que a igreja tem crescido explosivamente na América Latina e na África e na Ásia, mas também que a liderança para a igreja globalmente também está crescendo nessa parte do mundo, nesta parte do mundo aqui. E criou um ponto de referência. Agora podemos tocar um ao outro, escutar um ao outro e nos dar o senso de como estamos nos sentindo com relação à missão mundial. Outra contribuição do Congresso de Lausanne foi a consciência do sofrimento da igreja global. Já 5 anos se passaram e nós temos visto os incidentes de sofrimento no Oriente Médio, na África, na Nigéria em particular, em partes da Ásia, na China, na Índia, na Coreia do Norte. E também estamos vendo as pressões do secularismo no Ocidente, na América do Norte, trazendo um outro tipo de sofrimento à igreja. E, mais além disso, eu apontaria para o compromisso de Cape Town, cujo arquiteto foi Chris Rice. Foi um compromisso, não uma declaração, não um manifesto. Nós pensamos que não deveria ser o tipo de linguagem necessária para a igreja no século XXI. Então, a linguagem escrita, o compromisso foi escrito numa linguagem de amor, de aliança, intitulado Para o Deus que Amamos, Afirmações de Fé. A parte 2, Para o Mundo que Servimos, um chamado para o compromisso. De onde nos movemos, de evento para movimento. Ontem eu recebi um e-mail de um jovem da Costa do Marfim, parte da equipe de liderança de jovens de um evento que vai acontecer em Jacarta ano que vem. Se vocês aqui são de Jacarta, Pastor Tom, eu gostaria de conversar mais com vocês. Vocês têm jovens universitários que vão estar presentes lá no evento. Michael Wu está fornecendo toda a liderança, também um jovem do Brasil. O seu pai é diretor da Visão Mundial. Ela e seu marido estão trabalhando na Itália. Ela é responsável também por esse encontro. Lausanne agora está organizado depois dessa era do Congresso de 3 maneiras. Há uma diretoria de liderança global e há também o compromisso de Lausanne de estabelecer parcerias com a evangelização mundial.
E aí também buscamos a direção para o futuro. E há também um grupo de 12 pessoas que fornecem liderança e essa diretoria internacional para a América Latina é liderada por Marcos Amado, aqui de São Paulo. Eu estarei com ele hoje à noite no jantar. Ele sucedeu Roberto Saraco, que foi líder de 2005 até a época do Congresso. Há homens e mulheres ao redor do mundo, pastores, que servem nessa função. Mas o mais interessante é que, se você olhar para o compromisso de Cape Town, ele está organizado em torno de 6 grandes temas. E cada um desses temas tem várias dimensões. Para cada um deles, nós queremos nos certificar que ele não é apenas um documento escrito, mas há uma pessoa, um grupo de pessoas que assumem a responsabilidade de fazer com que esse documento seja de alguma maneira discutido e colocado em prática. Em junho de 2013, 2 anos atrás, numa rede que foi estabelecida, estamos fazendo a transição de um evento para a implementação de um movimento e obediência a esses chamados. Essas pessoas que servem em grandes organizações, que têm apoio financeiro, e pessoas que também têm habilidade de se relacionar com outras e discutir vários assuntos. Vou mencionar alguns poucos deles. Neste mês, em Manila, 500 pessoas estão se reunindo para lidar com a questão da diáspora. Estamos vivendo num mundo que nunca foi assim, quando pessoas de todas as partes vão para qualquer lugar e fazem qualquer coisa. Sabemos o que está acontecendo na Europa, com uma enorme imigração de pessoas da África, e isso está mudando a feição do continente, cultura, política e religiosamente. Nosso país, o meu país, nos Estados Unidos, está próximo de de Apocalipse 7 como nunca esteve. Pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é uma grande, enorme oportunidade. Muitos em meu país estão com medo disso. Há um senso de que perdemos a América que conhecemos. Talvez estejamos chegando perto do céu ao que pertencemos. 34% dos Estados Unidos são cristãos. Os hispanos dos Estados Unidos são, na sua maioria, cristãos. Temos imigrantes africanos nos últimos 50 anos, desde 65, que são predominantemente cristãos, pessoas do Oriente Médio. Muitos deles são crentes por causa dos problemas no Oriente Médio. Os muçulmanos que têm vindo para o nosso país são mais moderados. É uma tremenda oportunidade. Um homem chamado Joy Tira, que foi pastor nas Filipinas e agora é pastor no Canadá, está reunindo esse encontro para ajudar a igreja a pensar em como lidar com essa realidade. No verão haverá um encontro na Romênia com 48 pessoas, metade delas ortodoxas. Nós nos encontramos em Cape Town, quando a maioria dos participantes eram pessoas que poderiam abraçar a Aliança de Lausanne. Algumas eram do Vaticano, outros eram patriarcas ortodoxos. Do segundo até o último dia, eu quis me encontrar com eles. Eu não sei se você já foi no acampamento de jovens para apanhar as crianças da sua igreja depois que eles ficaram uma semana ali. Você pode ver toda a empolgação e aí você tem que pegá-los para levar para casa. Foi assim lá em Cape Town, com os ortodoxos e católicos. Havia tanta empolgação, e todos os dias do congresso eu vestia um terno e gravata, mas naquele dia em particular, era um sábado, e eu estava usando uma camisa amarela e um casaco. Eu não estava pensando
porque toda vez que eu encontrava com os católicos, eles estavam com batinas, mas quando eles me viram, eles ficaram tão empolgados, eles queriam tirar foto. Mas a expressão nos rostos desses bispos e patriarcas era de alegria. E eles me perguntaram como podemos continuar essas conversas. E eu sugeri alguns modos. Por que vocês gostariam de continuar as conversas com pessoas do Lausanne? Eles disseram 3 coisas. Primeiro de tudo, você quer saber qual foi a nossa grande alegria? 10 dias. A unidade. É uma das coisas que eles mencionaram. Alguma outra sugestão do porquê eles queriam continuar as discussões? O Espírito do Senhor. Alguns foram mencionados, mas a primeira coisa que eles mencionaram foram o vigor intelectual. Eles são pessoas de grandes mentes, que entendem os tempos, têm um senso do que Israel deveria fazer. E a segunda coisa, nós temos sido tocados pelas histórias de serviços, sacrifício e martírio. Eu mencionei anteriormente os sofrimentos da igreja. E eles viram pessoas dispostas a dar tudo. E terceiro, eles disseram a alegria de adorar e ter comunhão com o corpo internacional. Porque no Congresso todos estavam sentados em mesas de 6. Não colocamos os católicos e ortodoxos em salas especiais. Eles estavam juntos. Foi interessante ver esses bispos, patriarcas com suas barbas e suas cruzes, levantando suas mãos em adoração juntos com o corpo de Cristo. Eu estive com um arcebispo ortodoxo em Londres, porque outros em Lausanne disseram não estou certo que essa é uma boa ideia. Essas pessoas realmente são biblicamente informadas, irmãos e irmãs em Cristo, e esses líderes sabiam disso. Mas eles sabiam que não apenas os evangélicos consideravam católicos e ortodoxos verdadeiramente cristãos. Nós também não os considerávamos como cristãos. E eles não consideravam que os evangélicos fossem cristãos verdadeiros. Quando eu encontrei esse arcebispo em Londres, ele disse: Doug, nós precisamos da sua ajuda de verdade. Nós não estamos buscando outro diálogo de interfé. Essa é a nossa herança ortodoxa. E vemos muitos jovens não fazendo opção pela nossa herança, mas queremos evangelizá-los. Não sabemos como evangelizá-los. Precisamos da sua ajuda. E eles disseram: seria possível uma pessoa da Igreja Ortodoxa servir no comitê de Lausanne? O único padrão de seleção que estabelecemos é a Aliança de Lausanne. Eu posso assinar esses 15 artigos. Quando eu estava no Vaticano, encontrei o cardeal. Eu fiz algumas referências às 6 questões que iríamos discutir no Congresso. 3 vezes eu fiz menção a essas 6 pontos. E ele falou: você poderia me contar quais são essas 6 questões? Ele falou devagar. Ele começou a escrevê-los com uma caneta. Quando chegamos no último, ele disse: esses são as nossas questões. Vamos enviar uma delegação oficial para o Congresso. Mas gostaríamos de participar com você, porque acredito que temos muitos que aprender uns com os outros. Não é uma declaração do tipo, você tem muito a nos ensinar, ou nós temos muito a ensinar a vocês. Temos que aprender muito um com o outro. Eu sei que a WRF não endossa o Vaticano necessariamente, mas eu endosso o evangelismo para aqueles que estão perdidos, ou mesmo aqueles que estão dentro da igreja, mas não acreditam. Mas também endosso compartilhar com igrejas históricas que estão buscando por realidade e autenticidade na fé. Amém? Não foi muito entusiasmado. Amém? Muito bem.
talvez seja a maioria, mas não seja unânime. Quando eu falo sobre a interação do time global do Lausanne com o Islã, um estudioso Islã de Gana, que agora ensina nos Estados Unidos, nos ajudou a pensar nossa resposta ao Islã. Chris Wright tem liderado um dos diálogos mais desafiadores entre cristãos e judeus messiânicos. Eu participei de uma discussão em Oxford e também em Chipre. Esse foi uma das consultões de Lausanne mais tensas, porque há animosidades históricas naquela parte do mundo. Isso é alguma coisa relacionada às consultas. E terceiro, as publicações. Ron Skates fez essa apresentação de meia hora em Lausanne e começou sua conversa falando sobre o modo como os documentos de Lausanne ajudam os jovens seminaristas. Por exemplo, a igreja presbiteriana que tem se afastado de suas raízes históricas. Eu anseio por falar com vocês hoje à tarde sobre maneiras de nos envolvermos mais especificamente com nossas denominações e igrejas locais, seminários. Mas eu vou encerrar com uma última coisa que aconteceu em Cape Town. Quando você reúne 4.000 pessoas e o Espírito Santo está presente, todo tipo de coisa acontece que você jamais imaginou. Eu estava em Chicago com uma fundação e ela estava me falando sobre as iniciativas que a sua fundação estava fazendo na África. E ela estava me falando... isso tudo começou num coffee shop, num hotel em Cape Town. Todas essas coisas. Certa noite, Sam Logan vai lembrar, ele e Chris Wright, e David Baer, e Paul Sanders, e outros, numa sala desse tamanho, era por volta de 9 da noite, com educadores de seminário. Nós tínhamos a Langham Partnership, o Overseas Council, o Conselho Internacional para Educadores Teológicos, todos eles redes para servir o mundo. Nós também temos a Associação de Presidentes de Seminários Evangélicos na América do Norte, uma entidade global para presidentes de seminários. E aí ele pegou o boi pelo chifre, ele assumiu a liderança, Sam Logan, e convidou 54 pessoas, 51 disseram nós gostaríamos de participar, e aí 63 apareceram. Eu nunca estive tão envolvido com algo onde mais pessoas do que foram convidadas se apresentaram. Essas questões todas são globalizadas, são desafios globais. Sam Logan reuniu essas pessoas em 2012, e daí elas se reuniram também em São Paulo no ano passado. Lausanne também faz isso. Lausanne é um movimento forte em sua essência, em suas convicções teológicas, e tem habilidade de comunicar estrategicamente e sempre pensa adiante no seu compromisso de desenvolver jovens que também serão parte do chamado de Deus para toda a igreja, para levar todo o evangelho a todo mundo. Mais uma vez, obrigado por ser parte dos 5 ministérios representados. Por favor, sigam Michael Lowe e Ron Skates. Eles terão a oportunidade de apresentar o movimento Lausanne que eu amo. Muito obrigado.